Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um CaionCast, hoje com um tema aqui bem prático para você já sair daqui sabendo o que fazer, quantas séries e repetições fazer no seu treino, seja ele na academia ou seja em casa, para secar e ganhar ao mesmo tempo. Quantas séries para secar? Quantas séries para ganhar? A gente vai falar sobre isso aqui e eu tô com duas convidadas aqui, que é a Bianca e a Natália. A Bianca hoje é líder do time e coordenadora geral do personal online, a Natália coordenadora do suporte, ou seja, a gente lida com essas questões o tempo inteiro, de pessoas perguntando pra gente sobre essas questões, então a gente vai trazer aqui pra vocês hoje de uma maneira prática, e não só prática, mas é importante que você entenda o que tá por trás das fichinhas, né? 3 de 10, 3 de 8, pra você aplicar na sua rotina. Boa. Bora? Eu ia falar, convidada não, já tenho crachá aqui. Já tenho crachá aqui, né? De lei. Exatamente. Não é convidada não, é convocada. Convocada. Obrigada, né? É obrigada, elas são obrigadas. Exato, mas esse é um bom tema, né? Que muita gente tem dúvida em relação a esse assunto. E principalmente quando fala em repetições e séries, né? A primeira coisa que o pessoal pensa, e eu pensava também nisso, mas isso não é só para quem quer ganhar massa muscular, essa parte de fazer séries e tal, assim, porque até então, né, a maioria das pessoas, acho que até você que tá ouvindo pode se perguntar, acho que o aeróbio é para emagrecer e as séries e repetições deve ser para ganhar, né? A gente pode iniciar por esse tema, né? Sim, eu acho que é um tópico. Mas antes, eu queria pedir para o pessoal que tá nos ouvindo curtir, comentar, se inscrever no canal. Exato. E lembra o seguinte, tá? A gente tem 2 canais. Vamos esclarecer isso aqui para vocês ficarem cientes. Então, o que acontece? Esse canal é novo em folha. Então, é um canal que provavelmente você ainda não é inscrito nele. Então, se inscreva nesse canal que é o CaionCast. Aqui você encontra episódios assim, como esse, tá? Esse bate-papo, sempre com um tema específico, com convidados, né? Muitas vezes eu trago as meninas que já são hosts aqui, mas a gente tem também convidados como a Nutri, Marcela, como outros profissionais que a gente já trouxe e ainda vai trazer. E tem nosso canal principal, né? Que tá aí quase batendo 1 milhão de inscritos aí no YouTube. Então, assim, se inscreva nos dois. Também do Grana Fitness, né? Não podemos deixar. Sim, se você é profissional, você pode também entrar no canal do Grana Fitness. Então, a gente tem 3 canais, né? Esse Grana Fitness, lembrando, ele é feito para profissionais de educação física, ok? Boa, isso aí. Bora pro tema, né? Vamos conversar sobre isso. E aí? Bora. Vamos primeiro quebrar esse mito, né? Que eu acredito que é um mito que a maioria da população tenha, principalmente para quem tá começando a buscar o emagrecimento ou... porque é 90%, né, gente? Eu acho que hoje em dia busca o emagrecimento. Então, a maioria da população, ela tende a ser mais gordinha, mais obesa e tal, e busca o emagrecimento. Então, tem esse mito, que é, então a série seria para emagrecer, para ganhar massa muscular, né? Eu vou fazer musculação para ganhar massa muscular e primeiro eu quero emagrecer, então eu vou pro aeróbio. Isso é válido? Realmente existe isso, Caio? Por que disso? Até mesmo quando você chega na academia, o profissional já fala, vai 10 minutos na bicicleta, depois 20 na esteira. É uma coisa meio confusa, né? É doido, né? A pessoa acha que primeiro ela tem que emagrecer pra depois ir pra musculação, né? É muito comum. Isso é a mesma coisa. Eu tento sempre trazer uma analogia pra pessoa tentar clarear isso aí. Mas é a mesma coisa de você, enfim, querer primeiro ter um filho pra depois fazer sexo, né? Não tem como. Uma coisa tem que acontecer ali pra que a outra aconteça, né? Uma cascata ali. Então, pra você potencializar emagrecimento, já se sabe hoje, vários estudos mostram que musculação potencializa muito mais e os benefícios estéticos, né? O corpo mais tonificado, magro, definido, ele só é possível com musculação. Quando você faz o aeróbio... não, mas não é possível emagrecer com aeróbio? Aí vem aquelas pessoas que falam assim, eu já emagreci fazendo aeróbio. Eu já emagreci sem fazer aeróbio, sem fazer treino. Eu emagreci só com dieta. Aí eu vou olhar a foto de perfil da pessoa, tá o quê? Tá flácida, tá gordinha ainda. A pessoa fala que emagreceu, mas ela não tá satisfeita com o corpo ainda. O corpo dela ainda não condiz com aquilo que ela diz. Eu já consegui emagrecer. Tá, uma coisa é você conseguir perder peso na balança. Outra coisa é você conseguir ficar com um corpo bonito. Então, assim, é possível emagrecer só com dieta? Vamos por aí, vamos por essa linha aí. É possível. Porém, qual que é o efeito colateral de você emagrecer só com dieta? Você acaba ficando com um corpo muito flácido, você acaba tendo um limite, ou seja, quase que um prazo de validade nesse emagrecimento, e você tem maiores chances de rebote.
Mesma coisa serve para quando você aplica dieta e aeróbio. E exclui a musculação, que é o que a maioria faz. Primeiro eu vou fazer aeróbio para depois para musculação. E aí fica a vida inteira tentando ir para musculação, porque não consegue de fato ver um resultado que ela quer. Agora, quando você insere, coloca a musculação, e olha que legal, mesmo que você não faça aeróbio, mas se você colocar musculação e alimentação adequada, você consegue um resultado a nível de emagrecimento muito mais significativo e muito mais bonito, esteticamente falando. Então, assim, a musculação é o caminho. Então, já colocando, né? Colocando esse parêntese enorme aqui, que musculação é preciso para emagrecer, a gente vai falar, será que existe diferença entre as séries? Eu acho que essa é a grande pergunta que você levantou aqui inicialmente. Sim. Então, assim, a primeira coisa que tem que ficar claro, o pessoal que está nos ouvindo já deve ter ouvido aquela expressão de que músculo não conta, né? A gente não tem um contador no músculo. Então, imagina, vamos por essa premissa. Você começou agora, você colocou um peso nas costas e você foi agachar. Aí você foi lá, né, pegou uma ficha de academia, aquelas fichinhas básicas, 3 de 10 repetições, e aí você contou. Você agachou 1, você agachou 2, você agachou 3. Aí deu 10, você parou. E aí na ficha tá falando, descansa 1 minuto. Aí você descansa 1 minuto. E aí você vai pra segunda série. Aí você faz 1, você faz 2, você faz 10 de novo. O que acontece? Você acha mesmo que tem um contador no músculo, né? Tipo assim, o músculo sabe que você fez 10. Será que o músculo sabe? Ele fez 10. Não, fez 12. Aí tem gente que acha assim, mais repetições é pra secar? Já imaginou? Né? 15 repetições seca, hein? Mas se fizer 14, já não seca. Né? Ou, e se estiver muito acima do peso, quantas repetições pra secar, então? Por exemplo, tipo... Exato. Tô com 90 quilos. Quantas repetições pra secar? Tipo, então, se for proporcional 30, 40? Assim, vai fazer 400 repetições, né? É igual aquela premissa, né? De aquela pessoa que ela tem uma noia, né? Com idade. As pessoas chegam pra mim às vezes e falam assim, Caio, eu tenho 1,70 m de altura e peso 98 quilos. Qual treino eu preciso fazer? Como se o treino dela fosse atrelado com a altura e o peso, né? Tipo assim, não tem sentido uma coisa dessa, né? Tipo assim, é igual ela chegar no médico e falar assim, doutor, qual é o peso ideal pra minha altura? Qual é o peso ideal pra minha altura, né? O doutor vira pra ela e fala assim, você tem que ter 4 metros de altura pra aguentar esse peso todo que você tem aí. Não tem jeito, sabe? Sim. Tipo assim, não tem a ver com peso e altura, tem a ver com o que tem dentro desse corpo, o que tem dentro desse peso, que é a famosa composição corporal. Então, vamos dar um exemplo prático. Quantos quilos você tem, Nath? Faz tempo que eu me peso, mas eu tô com 66. 66. Nessa faixa. Você sabe seu percentual de gordura? Da última vez que eu calculei, tava com 24,5, era 25 mais ou menos. 24,5, 25. Tá, isso que você já passou por um processo grande de emagrecimento, né? Quantos quilos que você já perdeu? Foi uns... Eu ganhei um pouquinho, né, nas férias agora, mas foram uns 24 quilos. 24 quilos você perdeu. Mas vamos lá, você tem 66 quilos, né, que você falou. Sim. Isso aqui, você falou que 25%... De gordura. De gordura. Sim. Então, vamos colocar que 16,5, tá? 16,5, então 16,5 quilos é de gordura. Então, do seu peso, dos 66 quilos que você tem, pra quem não tá assistindo, tô com a calculadora na mão aqui, ó. A Nath tem 16,5, tá? De gordura no corpo. Você, Bianca, quantos que você tem? Eu tô pesando 56, eu pesei. Percentual de gordura é quanto? Ixi. Eu acho a última avaliação. Eu também. 26, eu acho que era 26%. Tá, 26. Então, você tem 14,5 de gordura, tá? Vou pegar o meu exemplo. Eu tenho 74 quilos. Meu percentual, ele deve estar girando em torno mais ou menos de 7, 8%. Eu vou chutar pra cima, vou chutar 8%. Então, do meu peso, né? Vamos lá. Dos meus 74 quilos, 5,9. Vou colocar 6 quilos arredondando pra cima aqui. 6 quilos de gordura. Então, percebe que tem uma diferença? Né? É lógico, óbvio que eu sou homem. Homem, por uma característica, né, natural e genética, ele tende a ter um percentual mais baixo do que a mulher, tá? Só para o pessoal de casa saber. Então, o que acontece? Dos meus 74 quilos, cerca de 5,9, 6 quilos é de gordura. O resto é o quê? É o que a gente chama de massa magra, né? Dentro dessa massa magra tem músculos, tem ossos, pele, por aí vai. Mas o ponto é...
6 quilos é gordura. Agora, imagina, eu poderia ter os mesmos 74 quilos se eu não fosse uma pessoa que praticasse musculação e se eu fosse uma pessoa que tivesse péssimos hábitos, né? Péssimos hábitos alimentares e tudo, eu poderia ser uma pessoa com os mesmos 74 quilos, ou seja, o peso é igual, porém, eu poderia ter 16 quilos de gordura. Então, vamos supor que se meu percentual... Vou dar um exemplo prático, tá? Um homem obeso, ele tem 30% de gordura, por exemplo. Então, 74 quilos vezes 30, que eu vou fazer a conta, ó. Seria 22 quilos. 22,2. Então, o que acontece? Eu poderia ser um cara obeso, sem a barriga de tanquinho que eu tenho, sem o corpo que eu tenho hoje. Eu poderia ser um cara obeso, com os mesmos 74 quilos. Porém, que vai mudar o quê? O que tá dentro desse peso. É mais gordura ou mais massa magra? Então, poderia ter 22 quilos de banha no meu corpo, mas não tem, não é o caso. No meu caso, não tem nem 6 quilos de banha. Ah, mas e esses 6 quilos de banha aí, Kai? Você não tem que secar esses 6 quilos? Não, porque o que acontece? Claro que dá pra secar mais um pouquinho, mas existe um mínimo percentual de gordura que é preciso pra você se manter vivo. E pra você manter sua produção hormonal e por aí vai. Por isso que mulher é mais. Mulher passa por processo de gestação, tem um metabolismo totalmente diferente. Então, tem ali, digamos, uma reservinha de gordura que todo ser humano precisa para se manter vivo. Inclusive as pessoas extremamente magras. Ah, mas é aquelas modelos magricelas. Pois é, elas têm gordura também, aquela mínima para manter vivo. Porque se você baixa a gordura além do mínimo para se manter vivo, você pode ter sérios problemas, inclusive, hormonais e, nossa, desencadeia uma série de prejuízos a nível de saúde. Mas vamos lá, demos Acredito que bugou a cabeça de muita gente aí que se baseia só em balança, né? Exato. Porque a maioria das pessoas tem o costume de se basear só na balança. Inclusive, já prepara o corte para essa parte. Então, mas eu acho que assim, o que o pessoal tem essa noia é que, eu perdi muito peso já. Eu já perdi muito peso. Mas aí é que tá, não tá... vendo a composição do que é o peso e gordura. Eu fico doido. Esse dia saiu a matéria do Ozempic lá. A revista Forbes, tá? Revista Forbes Saúde postou lá que o Ozempic tava tendo um indício, né? Alguns estudos lá mostrando que tiveram alguns casos de pessoas que estão com pensamento suicida, automutilação, por conta de tomar Ozempic. Né? Que, pra quem não sabe, o Ozempic é um remédio, abre aspas, gigante que... promete emagrecer, mas foi feito para tratar diabetes, né? Inclusive, eu tenho um vídeo que fala sobre isso no YouTube. Mas o ponto é... Aí vem pessoas embaixo na matéria e fala assim, mas porque eu perdi 5 quilos? Porque eu perdi 4 quilos? E quando eu posto, às vezes, na internet assim, caminhada não emagrece. E não emagrece mesmo. Aí a pessoa vem e fala, mas eu perdi 5 quilos. É o que eu falei. Aí eu entro no perfil, tá lá, cara de bolacha lá, uma pessoa obesa. Ela acha que perdeu. Ela pode ter perdido massa muscular com estratégia errada. Ela não perdeu gordura de fato. Porque olha só que louco, a gente tá falando aqui de peso, né? Vamos lá. Imagina o Caio na versão obesa, com 74 quilos e os 30% de gordura. O Caio, ele pode ir de 74 para 70 quilos. Nossa, o Caio perdeu 4 quilos. Mas ele pode continuar com a mesma quantidade de gordura. Mesmo percentual. Sim. Porque ele perdeu massa muscular junto. Então, assim, o peso na balança não quer dizer merda nenhuma. Essa é a verdade. Então... E o problema tá, acho que assim, nas estratégias de treino que as pessoas fazem e acreditam que aquele é a melhor estratégia de treino para poder fazer. E aí perde peso. Perde peso, perde massa muscular, perde tudo. E aí é que tá, aí que entra esse ponto. As repetições. As repetições. Você já explicou um pouco do 3 de 10, mas o porquê que tá prescrito ali na ficha de treinos, na academia? Nisso. Por que tá prescrito essa quantidade de séries ali? Séries e repetições. Então, por que foi importante explicar tudo isso? Até pra você que quer estar aqui, mas entrei aqui pra quero ganhar massa muscular. Você tá falando só de perder, mas a gente vai fechar o raciocínio. O que acontece? O que tem que estar claro na cabeça de todos vocês que estão nos ouvindo? Tanto você que deseja perder gordura, quanto você que quer ganhar massa muscular, ou você que quer fazer os dois ao mesmo tempo. Você precisa focar no ganho de massa muscular. Esse é o ponto. Você tem que querer ganhar massa muscular. Você não pode correr disso. E a maioria das pessoas que querem emagrecer corre disso. É o que a gente falou no começo. Quer focar em queima calórica e não foca em aumento da massa muscular. Então, a queima calórica ela vai ser uma consequência se você praticar musculação intenso e regular a alimentação. Vai ser uma consequência. Não vai precisar fazer esforço para queimar caloria assim.
você vai queimar calorias. Se você treinar intenso e fazer um balanço calórico negativo. Ponto. Você não precisa se preocupar em queimar em cima de uma esteira. Ah, mas se eu não subir na esteira, eu não vou queimar 300 calorias lá que eu gasto. Você vai queimar na musculação, você vai queimar com o balanço negativo. Então, não se preocupe com a queima calórica, se preocupe em adquirir massa muscular. É isso que tem que instalar na cabeça da pessoa que tá gorda. Resumidamente, pare de procurar aqueles vídeos no YouTube que tem lá assim, HIIT queima 600 calorias em 20 minutos. Pega esses 20 minutos e vai pra academia fazer musculação, seria isso? Exatamente. Perfeito. E assim, e vamos, né, pra não dar muita paulada aqui, esses tipos de treino, qualquer treino é bom pra saúde. Vai te ajudar com saúde, vai te ajudar. Pô, é melhor fazer um HIIT desse aí, basicão, no YouTube de graça do que ficar parado? É óbvio que é melhor. Porque senão a pessoa, daqui a pouco vem uns haters, fala assim, ai, você tá desincentivando as pessoas. Não, eu tô aqui incentivando. É melhor fazer. Agora, o que eu tô incentivando é o seguinte, ninguém levanta a bunda da cadeira pra falar assim, a maior, não vou falar que ninguém, mas a minoria levanta e fala assim, eu vou fazer exercício porque eu estou muito preocupado com a minha saúde. Tá, você pode até estar. Principalmente se você foi no médico, o médico deu uma catracada. Mas o que você tá preocupado mesmo é na hora de chegar na praia e ficar com vergonha de tirar a roupa. É de estar com baixa autoestima porque você tá acima do peso. É de ir experimentar uma roupa e nada ficar bem em você. Você quer ficar bem, você quer resultado, você quer saúde, óbvio, eu também quero, vocês querem, ninguém quer ficar doente. Mas nós somos vaidosos, todo mundo tá buscando ficar mais bonito, melhorar a autoestima, não adianta. Então o que eu tô trazendo pra você aqui é uma solução pra você resolver as duas coisas, a saúde e o resultado. Então você quer resolver só a saúde? Beleza, faz qualquer coisa. Sabe aquela frasezinha, todo mundo fala, é melhor fazer qualquer coisa do que não fazer nada. Concordo, pra saúde, mas pra resultado não é melhor não. Sim. Então, gente, a notícia boa você consegue emagrecer e ainda ficar com o corpo bonito. Exato, então vamos caído. falar disso. Então, beleza, agora a gente tá autorizado a falar de saúde e resultado, não só saúde, tá? Exatamente. Então vamos lá, essas fichas de treino, por que tá 3 de 10, por que tá 3, por que tem isso aí? Isso aí é só uma maneira de dizer pra você o quanto de peso, carga você tem que pegar, você tem que pegar, independente se é 3 de 6, 3 de 10, 4 de 8, 5 de 15, não importa as séries e as repetições. O objetivo é você ajustar um peso pra fadigar. Vamos dar um exemplo na prática aqui, porque assim, pra mim é óbvio, mas eu sei que pra muita gente não é. Vamos pegar o básico? 3 de 10. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, você tem que chegar na academia e quando você for fazer o seu exercício, vamos lá, pegou o primeiro exercício, dá um exemplo aí de exercício, qualquer um. Fala um exercício. Um agachamento. Agachamento. Não adianta você fazer um agachamento, contar até 10 e parar porque chegou em 10. Você tem que pôr um peso pra você não estar aguentando mais fazer próximo à décima repetição. Mas não precisa ser na 10ª certinho. Pode ser na 9ª, na 11ª. Então, exemplo. Você foi na academia e... Vamos dar um exemplo de sem peso, só pra gente ir bem mobral, né? Se você agora levantar da cadeira e começar a fazer... Eu quero que você faça 3 séries de 10. Eu peço pra você assim, Nath, faz 10 agachamentos aí, sem peso. Só abaixa e levanta. Você vai fazer 10. Aí, quando você terminar 10, eu vou te perguntar, Nath, você consegue fazer mais? Consigo, então faz. Aí você vai continuar fazendo. Só com o peso do corpo, provavelmente você vai conseguir fazer, sei lá... Eu chuto que você vai conseguir fazer umas 50, 60 agachamentos com o peso do corpo. Ou seja, era pra fazer 10, mas você teve força suficiente, resistência suficiente pra fazer 60 com o peso do corpo. O que isso indica? Tá faltando peso. Tá faltando peso. É por isso que eu falo tanto que treinar com o peso do corpo é muito pouco. É ineficiente. Ah, mas cansa. Mas não tem nada a ver com cansar, criatura. Já falei, não tem a ver com cansar. Tem a ver com você exigir do músculo. Então, se com o peso do corpo, se é pra fazer 3 de 10, você consegue fazer 60 com o peso do corpo, sinal que tá faltando peso. Nath, então vamos tentar pôr peso na próxima? Beleza, você dá um descansinho e tal. Vamos colocar agora uma barra nas tuas costas, ou te dar um halter na mão, ou te colocar um elástico. Vamos colocar uma barra nas tuas costas que vai pesar. A barra vai pesar 10 quilos e mais 5 quilos de cada lado. Ou seja, a barra pesa 10, mais 5 quilos de cada lado, você tá com 20 quilos nas costas. Então tem o peso da Nath agora, o peso do corpo, mais 20. Aí eu te peço, Nath, faz aí
10 repetições. Aí você faz 10 agora com uma dificuldade um pouco maior. Você vai chegar na 10ª, eu vou falar assim, Nath, você consegue fazer mais? Aí você vai me falar assim, eu acho que eu consigo. Então vai, tenta. Aí você vai e faz o quê? Vamos lá, 16 repetições. 15, 16. O que isso indica? Que já tá melhor do que o peso, já ficou mais difícil do que o peso do corpo. Mas ainda tá longe de 10, não tá? Não era pra fazer 10, você fez 16. Significa que você tem capacidade de pegar mais peso. Isso que é o ajuste de peso que a pessoa tem que criar consciência e o feeling de ir ajustando. E isso serve pra todo exercício. Agora vamos dar um exemplo. Então, Nath, vamos lá, descansa de novo aí, vamos fazer um outro teste. Agora, Nath, eu vou colocar 8 quilos de cada lado mais a barra. Vamos ver, eu acho que agora vai. Aí você vai fazer aí, na hora que chegar na 8ª ali, você já tá, meu Deus, tá desafiador. 9, 10, você, com muito custo você fez 10. Ou 11, ou 9, ficou ali perto. O que isso significa? Que agora o peso tá ideal. Peso tá ideal pra você. Que é esse aquele número de então, por que tem a série? É a mesma coisa de falar pra você assim, ajuste um peso pra chegar no teu quase máximo ou máximo esforço. Aí, o ponto, gente, é esforço. Mas e por que tem 15? E quando é 3 de 15? Mesma coisa. É a mesma coisa de falar assim, agora você vai pegar um pouco menos de peso que eu quero que você fadigue na 15ª. Mas e quando tem um treino lá que é 3 de 6 só? Significa que é a mesma coisa de te falar assim, Nath, agora eu quero que você pegue mais peso, hein? Você vai fazer, é pra você fadigar na 6ª, próximo da 6ª. Então, assim, eu gosto de prescrever treinos não com um número fixo, até pra pessoa entender que ela tem que ficar numa margem. Então, geralmente eu coloco 8 a 12, 10 a 15, 4 a 6, 6 a 8, alguma coisa assim. Agora... Mas tem um que é melhor? Então... Exatamente essa pergunta que a pessoa deve estar na cabeça agora. Mas entendi então como ajustar, entendi por que tá o número na ficha, mas por que tem essa bagunça de ir pra lá e pra cá? E aí eu digo, bagunça é na academia geralmente. Porque na academia o que eles fazem? Eles colocam na maioria das vezes um estagiário pra prescrever treino. Sim. Ou um professor que tá começando carreira. Geralmente o professor que tá começando carreira ele fica lá no salão. E aí o cara faz um negócio meio aleatório. Ele não explica isso de ajuste de peso, ele simplesmente te entrega uma ficha, fala pra você seguir, e dali a pouco muda qualquer coisa lá e fica um negócio realmente muito aleatório. Eu tenho uma dúvida que talvez tu possa conciliar com essa dúvida que a Bianca falou, né? Tem um que é melhor. E a minha dúvida é que eu também, ouvindo você, acho que alguém deve estar se perguntando, mas por que tem que chegar até essa fadiga aí, essa execução? Vamos chegar nisso, segura essa dúvida. Mas então assim... Academia, geralmente, é um negócio meio aleatório. O que a gente faz é uma metodologia. Então, o que a gente traz, né, nesse conceito? Basicamente, lembra que eu falei, vamos resgatar. Qual que é o principal ponto? E aí eu vou responder a tua dúvida e a que eu vou falar agora pra você entender. O principal ponto é gerar o quê? Aumento de massa muscular. Para que seja possível aumentar a sua massa muscular, você precisa gerar esforço muscular, que entra na explicação que eu falei. Por isso que é importante ajustar a carga. E para que você possa gerar esse esforço muscular, você tem basicamente 2 maneiras de fazer isso. Uma delas é pegar pouco peso e fazer muitas repetições. Outra delas é aumentar muito o peso e fazer menos repetições. Então, basicamente é o seguinte... No primeiro cenário, que é você fazer muitas repetições com uma carga menor, você faz o que a gente chama o quê? É uma maneira de você gerar esforço muscular aumentando o tempo sob tensão. Então, exemplo, o que demora mais, Nath? Você fazer 15 repetições ou você fazer 6 repetições? Fazer 15. Fazer 15. Então, quando você faz 15 repetições, você faz com uma carga mais leve... E você faz mais repetições e você fica mais tempo sob esforço. Só que você concorda comigo que para cada repetição, a tua energia não é tão alta igual quando você faz 6. Né? Agora, e qual que é a segunda maneira? Então, primeira maneira de você gerar esforço muscular, aumentar o tempo sob tensão. Mas tem que gerar esforço, no final das contas. A segunda maneira, aumentar o trabalho muscular por repetição, aumentar a energia muscular. Então, quando você faz 6 repetições com muito peso, você fica menos tempo fazendo o exercício, né? Afinal, você termina antes. 6 vem antes de 15, né? É mais rápido. Só que, para cada repetição,
você põe muita força. Mas muita energia. É muita. Então, a mesma coisa da gente... Vamos dar um exemplo. Imagina que você tem... Ó, a gente tem uma caneca com água aqui, tá? Tem uma caneca com água. Imagina você que tá nos ouvindo, só imagina que vai ficar claro. Pra você que tá vendo aqui, imagina, eu tô com a caneca cheia de água. Na primeira maneira, eu derrubo a água, imagina que a água é energia muscular. O meu objetivo é acabar com a energia. É levar até o extremo. Porque quando eu levo até o extremo, quando eu dou esforço, acabo com a energia muscular, eu gero o quê? Hipertrofia, eu aumento a massa muscular, que é bom pra emagrecer, ajuda a emagrecer e ganhar. Então, assim, eu vou derramar água devagarzinho na mesa, ela vai caindo. Demora um tempo. Isso é o primeiro cenário. É como se eu fosse fazendo muitas repetições, eu vou acabando com a energia aos poucos. No segundo cenário, quando eu pego muito peso, é como se eu virasse aqui. Quase que de uma vez. Então eu vou com muita sede ao pote, eu derrubo de uma vez. Eu acabo com a energia muito mais rápido. Ficou claro isso? Sim. Essa analogia? Então é mais ou menos isso. Então assim, aí a gente pode agora explicar por quê. Né? Eu acho que já tá quase que claro isso. Sim, faz sentido. Por que então que eu preciso ir até a falha? Não, porque eu já ouvi falar que não tem que ir até a falha. Vamos agora falar sobre falha, abrir um parênteses gigante aqui. É que existe um conceito que é assim, ó. A falha vamos pegar assim, o extremo, o bodybuilder, o fisiculturista, esses caras que muitas vezes até falam assim, porque não precisa ir até a falha. É porque o conceito de falha para eles é bem diferente do conceito de falha que a gente tá trazendo aqui. No cotidiano, para pessoas comuns e tudo. O que eu quero dizer quando eu falo falha é que precisa ter esforço. Precisa ter... Você precisa tá ali sofrendo para fazer o exercício. Se você faz o exercício e não sofre, só fica cansadinho, mas não faz a musculatura sofrer, aquilo não vai surtir efeito. A falha pro um cara de alto desempenho, que trabalha com isso, né, um atleta de fisiculturismo, a falha para ele é assim... É algo quase inatingível, é bizarro, é extremamente difícil de atingir, porque você tem que ter uma capacidade de resistir à dor extrema, você tem que ir até e usa umas metodologias muito peculiar deles e tudo. É uma coisa diferente do que eu tô trazendo aqui. Sim. O que eu tô trazendo aqui não é um trabalho de atleta. É um trabalho para você que tá nos ouvindo, que é uma pessoa natural, que quer desenvolver de forma natural, sem os anabolizantes, que não vive disso, mas que quer ter um corpo mais bonito. Você precisa ter esforço. Então, você tem que chegar pelo menos perto dessa falha. Não quer dizer que tem que falhar em todo o treino, até porque temos vibes diferentes, né? Tem dia que você tá, empolgadaço. Você faz o melhor treino Você faz o melhor treino do mundo. Tem dia que você tá até com raiva, né? Às vezes meio nervoso e você consegue pôr mais energia naquilo. E tem dia que você tá muito good vibes e você vai mais de boa. Mas o ponto é, tem que ter esforço de alguma maneira. Agora, por que é importante chegar até a falha? Porque se a gente não chega até a falha, não acontece um processo fisiológico que é extremamente importante dentro do nosso corpo, né? Pra que você tenha o quê? Desenvolvimento muscular, para que você ganhe massa muscular, aumento de massa. Então imagina, os nossos músculos, eles é um tecido. Então imagina que é um tecido. Vamos imaginar que é um papel, para ficar claro para as pessoas. O nosso músculo é um papel, imagina uma folha em branco, nosso músculo. Quando você faz exercício, é como se você começa a amassar esse papel, começa a gerar pequenos rasgadinhos nesse papel. Pequenos rasgadinhos e vai amassando esse papel e vai deformando esse papel. Então, você deforma, você de fato, você gera o que a gente chama de micro-ruptura muscular. Você dá uma deformada no músculo, nas fibras musculares, você gera micro-rupturas, você meio que machuca o músculo mesmo, quando você vai até a falha. E aí, o que acontece? Com o músculo machucado, acontece um processo inflamatório no nosso corpo, um processo bom, porque quando a gente fala inflamatório parece que é ruim, né? Mas não, acontece um processo inflamatório que é positivo pra nós, pra gente poder desenvolver massa. É como se o corpo pensasse assim, ele entrasse num modo de alerta. É como se o corpo pensasse assim, meu Deus, alguma coisa de errado aconteceu com esse sujeito aqui, porque o glúteo dele aqui, ó, ou o bíceps, seja a musculatura que você trabalhou, o glúteo, o bíceps aqui, caramba, ele deformou, ele precisou usar
E a gente não deu conta. A musculatura que a gente tem aqui não tá dando conta. Ela foi deformada, porque esse cara usou muito. Ele levou ao extremo. O que acontece? É como se o nosso corpo ligasse lá pro fornecedor de músculo e falasse, meu Deus, traz mais potência aqui. Eu preciso de mais fibra muscular. Eu preciso aumentar o tamanho dessa fibra. Eu preciso fortalecer esse músculo desse corpo. Porque senão nós, como corpo, nós não vamos sobreviver. É um mecanismo de defesa. Então, e tudo isso que eu tô falando, gente, é uma historinha que eu tô contando pra você entender o que acontece fisiologicamente dentro do corpo. Então, o corpo entra... É igual resfriado. Como é que você acha que um resfriado se cura? Sem remédio? Porque ele se cura. Se você não tomar remédio, você ficou resfriado. Se você não tomar remédio, em 15 dias você tá curado. É normal. O teu corpo, ele combate a inflamação. Por que quando você bate na quina, você machucou tua pele? Às vezes corta, né? Você faz alguma coisa pra... Você passa um band-aid, passa um remedinho, passa qualquer porcaria. Mas o ponto é, se você não fizer nada, só de você lavar, obviamente, não deixar, né? Aquele... Infeccionar. Depende do nível, mas o ponto é, o seu corpo, ele vai se autoproteger. Ele vai recuperar. Sim. Mesma coisa é com o músculo. E aí, se agrediu o músculo vai se autoproteger e ele vai fazer o quê? Ele vai tentar blindar mais esse músculo. Então, ele blinda de duas maneiras. Ele aumenta o número de fibras ou ele aumenta o tamanho dessa fibra. Capacidade, resistência, força. Então, é isso que é o famoso aumentar a massa muscular. Uma pessoa com muita massa muscular é uma pessoa que tá com esse corpo altamente blindado, tá sempre... Ah, mas eu não quero. Não, mas, Caio, você não entendeu, Caio. Eu não quero ficar grande igual a mulherzinha que eu vi lá no Instagram, que ela parece um homem. Eu não quero ficar grande igual aquele cara que usa regatinha fio dental na academia. Minha filha, deixa eu te falar. Não vai ficar grande igual aquele povo. Por quê? A pessoa, às vezes tem medo de treinar... Mulheres tem medo de treinar braço, vai ficar com o braço grande, vou ganhar massa. Não vai ficar grande. Por quê? Porque aquilo lá é resultado de anabolizante. O nosso corpo, ele tem um limite fisiológico. Tem um limite fisiológico que, assim, naturalmente você não consegue ficar daquele tamanho. As pessoas têm medo de ficar igual um fisiculturista, né? E com essa tua explicação me veio uma dúvida aqui. Você falou muito de dor, machucar o músculo. Aí lembrei daquela frase, né? Sem dor, sem ganho. Mas eis a questão. É preciso sentir dor? Eu vou sentir dor em todas as séries e todas as vezes que eu colocar a carga, tipo, para 3 de 6 ou 3 de 8, eu vou sentir dor? Vai doer depois? Muito boa pergunta. Vamos falar sobre a sensação de cada estímulo. Isso. A gente falou aqui, então, recapitulando, que existem 2 tipos de estímulos, 2 formas de você estimular seu corpo a produzir massa. E aí até a gente pode entrar na pergunta que a Bianca fez. Qual que é melhor, né? Porque a gente falou dos 2, né? Um é aumentar o tempo sob tensão, pouca carga, uma série maior, mais prolongada, ou muita carga, uma série menor, mais rápida. Qual é melhor? Os 2. Você tem que aplicar os 2. Porque se você sempre faz de um jeito só, mesmo pra ganhar. Pra emagrecer e pra ganhar. Você tem que aplicar as 2 formas. Mas as 2 formas, o quê? No mesmo dia? Não. Você pode aplicar, por exemplo, durante um mês, você vai fazer um treino com uma carga mais baixa, com o número de repetições maior. E no outro mês, você vai inverter essa ordem. Você ficar sempre de um mesmo jeito, mesmo exercício, mesmo número de séries, mesmo número de repetições, mesma carga, mesmo intervalo entre as séries, mesma ordem dos exercícios, mesma velocidade de movimento. Tudo isso junto, se você faz sempre do mesmo jeitinho, aplica essas variáveis todas juntas, sempre, você vai tender ao platô. O platô, o que é? Quando você deixa de ter resultados pela falta de um novo estímulo. Então, as pessoas que às vezes conseguem ver um resultado, mas depois congela, não muda mais. Por quê? Porque tá faltando variar. Você precisa tirar o seu corpo da zona de conforto e estimular ele de outras maneiras. Né? O que a gente chama aí de estimular fibras tipo 1, fibras tipo 2, fibras de resistência, fibras de força. Então, o ponto você precisa fazer essa variação. Então, por isso que é importante cortar. Agora, sobre mudar, né? Cortar não. Mudar as variações. As variações. Esses estímulos. Agora, a pergunta da Nath. Por que é importante... Aliás, qual é a sensação que eu tenho? Eu vou sentir sempre doer, queimar, sem doer e tal. Arder, eu sempre vou transpirar no treino? Aí é que entra. Não. No primeiro tipo de treino que eu falei, que é aumentar o tempo sob tensão, mais repetições com uma carga mais moderada, você vai ter uma sensação de fadiga local maior. Vai arder mais.
Você provavelmente, até porque você fica mais tempo sob tensão, você vai sentir o teu coração disparar mais, você vai cansar mais, você vai ter uma sensação assim, de que o treino, é aquele famoso treino que, você sente que, sabe, que treinou e sai com aquela sensação de, meu Deus, hoje foi intenso, porque eu cansei, ardeu, eu suei, eu transpirei. Agora, quando você faz um treino com uma característica mais de força, são poucas repetições, uma carga muito grande, o sofrimento é muito grande por repetição. Você tem que fazer muita força. Só que você não fica muito tempo sofrendo. E o intervalo desse tipo de treino, de descanso, ele geralmente é mais longo. No primeiro tipo, é um intervalo mais curto. 30 segundos, 45 segundos, 1 minuto. Nesse outro, o intervalo é 2 minutos, 3, 4, 5 minutos de uma série para outra. Então, é um treino que ele tem uma característica que ele não vai te cansar tanto quanto o primeiro. Você não vai sentir nem queimar, muitas vezes. Você vai produzir muita força. Não chega a doer, né? Dá fraqueza. Não chega a doer. É um treino que te tira muita energia, porque você tem que produzir muita energia e produzir muita força. Mas ele, em termos de sensação, você não vai ter a sensação igual o primeiro, que cansou, que ardeu. É um pouco diferente a sensação. E as pessoas às vezes confundem isso, né? Ai, parece que eu fiz um treino de força aqui, mas eu não sei, parece que eu não senti que ele cansou, que ele funcionou. É por isso, faz parte do processo. É só uma maneira diferente de você estimular seus músculos. É que as pessoas estão acostumadas a achar, isso vem lá da década de, não sei, 800 bolinha, que na época da ginástica, né? Como é que a pessoa mais de idade fala, né? Ah, vou pra academia fazer ginástica. É que na época, quando começou esse movimento, né, do culto ao corpo, era mais ou menos assim, os caras que querem ficar grande, academia, só os caras, era coisa de homem, né? Homem e homem novo, ir pra academia. Mulher faz ginástica. Senhorzinho faz ginástica. Não, senhorzinho não faz, na verdade. Senhorzinho é de louça. Passou dos 60 é de louça. Hoje em dia, a gente sabe que a musculação, e trocentos mil estudos já provam isso, que a musculação é muito mais importante, inclusive, pra senhorzinho do que pro garotão. Porque o garotão tem tudo a seu favor. Então, o garotão aqui, o Caio, por exemplo, 33 anos, auge da idade. Olha que eu tô passando do auge, na verdade. Né? O auge é lá pros 20 e pouco. Os 20 e pouco tá hormônio à flor da pele, o cara tá em desenvolvimento muscular natural. Então, o cara, tá tudo a favor. Agora, a pessoa que já passou dos 40, dos 50, dos 60, ela tá tudo a desfavor. Se ela não fizer musculação, ela tá descendo ladeira, literalmente. Então, é muito mais importante hoje, já se sabe que a musculação é muito mais importante pra pessoa que passou dos 40 do que pro garotão. Não que pro garotão não seja importante, mas o ponto a musculação hoje não é simplesmente a ginástica, não é esse negócio de, não é só cansar. Não é o corpo também, né? Não é só cansar, não é só o corpo, é a saúde. Essa dor que você sente aí, a galera que fala, tem dor nas costas, tem dor no joelho, tem dor aqui, tem dor ali, sinônimo de fraqueza. Mas não tô falando que você é fraco, você é fraco muscularmente falando. Perda de massa óssea. Perda de massa óssea, você perde densidade óssea, perde massa muscular. E aí, quem que sofre com isso? As suas articulações. Eu já fiz essa analogia antes. É igual um carro blindado. Uma pessoa forte. Imagina que o meu corpo fosse um carro. Se eu tenho força muscular, é como se eu tivesse um carro blindado. Qualquer impacto que chega, né, um tiro, uma paulada, não atravessa. Então, quando eu caio, dou salto, quando eu faço esportes, as minhas articulações não sofrem. Por quê? Porque a minha musculatura blinda as minhas articulações. Agora, a pessoa que tem dor em tudo que é lugar, ela sobe o lance de escada, ela sente dor. Ela caminha por alguns minutos, sente dor. Por quê? Porque ela não tem esse carro blindado. Qualquer impacto atravessa e vai na articulação. E entrando nesse ponto aí que você tá falando, é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Em outras modalidades. Sem ser a musculação, tá? Já entendi a musculação. Mas em outras modalidades, por que geralmente é por tempo? As formas de treinar lá, a pessoa faz por tempo. E por que causa tanta lesão? Tem a ver com... pra emagrecer, então eu vou fazer... Fala as modalidades, qual é a modalidade? Crossfit, funcional, que mais que é por tempo? Que faz as coisinhas por Treininho tempo? em casa. Treino em casa, exato. Exato. Por quê? Por quê? Você sabe por quê? Responde aí pra galera. Vai você. Porque um dia inventaram essa ladainha toda e um monte de gente achou mais fácil fazer assim. É mais fácil pra tirar... É muito mais fácil eu explicar pra pessoa que ela tem que fazer 20 segundos de agachamento do que explicar isso aqui, não é? Concorda? Não, sem com certeza. Então, ou seja,
pra tirar uma pessoa da inércia, é muito mais fácil virar pra ela e falar assim, ó, fulano, seguinte, esquece esse negócio, faz 20 segundos aí que já tá bom. Faz qualquer coisa. Aí monta um treino aleatório por tempo, cansa a pessoa, como eu disse, tira ela do sedentarismo, mas no final das contas, explicar isso, tudo que eu expliquei, a importância, quando você realmente entende e aplica, é muito mais eficiente. Agora, você me perguntou, por que esse tipo de coisa geralmente não dá resultado e dá muita lesão? Porque peca pelo excesso de movimento, muitas vezes. Vamos lá, cada coisa é uma coisa, né? Mas o CrossFit é um esporte. Ele tem como uma premissa você fazer quase que uma competição com você mesmo e com seus colegas do boxe. Geralmente é assim que funciona. E aí, geralmente, peca pelo excesso. Não tô falando... Gente, ó, e antes que venha gente me encher a paciência, não estou falando realidade. O CrossFit é assim. Não tô falando que é ruim, tô falando que é assim. É assim que funciona o CrossFit. Assim como no futebol, 2 times jogam um contra o outro pra quê? Pra um ganhar do outro. Sim. Ninguém joga pra um ganhar. Sim. O objetivo é pôr a bola pra dentro, não é? Sim. No CrossFit, o objetivo muitas vezes é superar o tempo, é superar o número de repetições, é superar a carga. Aí fica uma competição de ego entre os colegas do boxe e a pessoa com ela mesma. E tudo que tem competição, muitas vezes não tem o quê? Saúde. É esquisito falar isso, mas esporte não é saúde. Se você pegar atletas de alto rendimento em qualquer modalidade, lutas, futebol, fala outro esporte, atletismo, todos esses, pode olhar. O que ferra um atleta de alto rendimento, às vezes no auge da carreira? O máximo de excesso, né? Lesão. Excesso. Ronaldinho. Sim. Neymar, tornozelo. Ronaldinho, joelho. Neymar, tornozelo. A gente pode citar aqueles atletas da ginástica lá, Sim. Hipólito, Diego Hipólito, lesionou também. Daiane dos Santos. Todos os atletas que trabalhar em alto rendimento, trabalhar numa linha muito tênue entre ser saudável e tá no limite da lesão. E o CrossFit, ele é um esporte para pessoas, digamos, que querem ser atletas amadores, né? Claro que tem uns caras que participam lá do CrossFit Games, que é o atleta mesmo, mas a maioria é um bando de amador que não sabe nem agachar com o próprio corpo e vai lá no box lá virar cambalhota e virar pirueta. Lá não tem o foco da técnica do exercício, né? Tem, mas não como é na musculação. Lá tem, CrossFit explica a técnica. Inclusive, eu vou falar bem do CrossFit agora. CrossFit é bom porque ele trabalha bons movimentos. No CrossFit faz agachamento, no CrossFit faz desenvolvimento de ombro. É claro que eles têm os nomes bonitinhos deles lá, né? O levantamento terra deles chama deadlift. Não é levantamento terra, o agachamento chama squat. É tudo em inglês pra ficar... Não, é porque o CrossFit foi criado, né? Ele veio lá dos Estados Unidos, é por isso que é inglês, que fala sobre isso, né? Dá uma procurada. Não vou zoar muito, não. Mas o ponto é, os exercícios do CrossFit são bons, não são ruins. Só que, assim como nas academias, muitas vezes no box, o cara não foca na técnica. Esse que é o ponto. O coach explica a técnica. E claro, existem bons coaches, mas na maioria dos casos são coaches negligentes. Que explica lá mais ou menos como é que é pra fazer e mete o cara pra fazer não sei quantas repetições e o cara pra fazer mais agora você fez em tanto tempo, agora você vai tentar baixar esse tempo, agora você fez 40 repetições em 1 minuto, agora você vai fazer 60 e o cara nem aprendeu a agachar. Coloca muito peso. O que a gente traz na nossa metodologia, dentro do personal online? A gente foca, primeira coisa de tudo, a gente é chato com isso, com técnica. Porque se o cara não acerta a técnica, não adianta colocar intensidade nele. Que é todos esses pontos não que adianta. A gente já colocou. Então, primeiro, cara, aprende a fazer o movimento. Depois, você vai entrar aqui na intensidade. É claro que a gente faz isso junto. Técnica e intensidade junto. Só que, digamos que o nosso maior diferencial é a explicação técnica de cada movimento, porque a gente sabe que isso é um dos pontos mais importantes. Aí entra uma pergunta que eu ia até te fazer, que a gente falou sobre a intensidade, a carga aumentar. Muita gente deve se perguntar, mas não é muito perigoso colocar muito peso? Por exemplo, às vezes, eu consigo até colocar aqui uns 100 quilos e fazer o agachamento, mas será que não é perigoso fazer assim, com muito peso? As pessoas elas confundem o perigo do peso, sendo que o perigo tá na técnica. Aí entra nesse ponto, né?
Ela devia ter muito mais medo de fazer uma aula sozinha lá no YouTube com a explicação michuruca lá da blogueira do que colocar peso como orientação certa. Porque basicamente é o seguinte. Você treinar sem peso, mesmo sem peso, hein? Com a técnica errada, é muito mais prejudicial do que você treinar com muito peso e com a técnica certa. Aliás, você treinar com muito peso com a técnica certa não é prejudicial. Porque a técnica vem primeiro. Ajustou a técnica, o peso ele não é prejudicial. Óbvio que peso é individual, porque as pessoas confundem, às vezes é isso. O que é muito peso pra mim, quer ver? Vamos dar um exemplo prático. Eu faço agachamento, ou seja, a barra pesa lá uns 10, 15 quilos. Eu faço agachamento, eu consigo fazer agachamento com 50, 60 quilos de cada lado. Ou seja, vamos colocar que é 50. 50 de um lado, 50 do outro. 100. Mais 10 da barra, 110. E eu peso 74 quilos. Eu agacho com mais do que o meu próprio peso corporal. Com quanto que você agacha, Nath? 25 de cada lado, mais a barra. Mais a barra. 60. Você agacha com por aí quanto? também. 20, 25. Você percebe que é diferente? Então, assim, quer dizer que pra você é menos intenso? Não. Não, pra você é intenso. Só que o intenso pra você é os 25 de cada lado. O intenso pra mim é os 50 de cada lado. Se eu fizer com os seus 25, vai ficar pouco intenso, vai ficar fraco pra mim, vai ficar pouco. E se você fizer com os meus 50, aí você não consegue, vai te pecar o que é a técnica, você não vai conseguir fazer certo. Exatamente. Então percebe? Pra senhorinha que tá começando lá, pro senhorzinho que vai começar a musculação, talvez só a barra. Nem peso vai pôr, só o peso da barra. E é isso, só Primeiro o peso da barra. É mudar a pergunta, né? Só que quer dizer que vai ser fácil pra ele, porque não vai ser intenso pra ele. Esse é o ponto, tem que ser intenso pra todo mundo. Só que o intenso pro Caio é diferente da Nath, da Bianca, do senhorzinho, do pessoal que tá aqui gravando a gente. A pergunta as pessoas se fazem, né? Será que eu vou me machucar se eu colocar mais peso? Mas se perguntem aí, será que você está fazendo o exercício com a técnica correta? Exatamente. Né? Trocar a pergunta. Será que eu tô fazendo o agachamento com a técnica correta? E se você está, ponha mais peso. Ah, mas como é que eu vou saber? Eu não sei onde você treina, quem que te corrige, se o profissional que te corrige é capacitado. Mas dentro do nosso programa, o que acontece? Você, com as explicações que a gente dá lá, não tem como você errar. E mesmo que você se sinta inseguro, você ainda pode fazer uma filmagem e mandar pra gente que a gente dá um feedback. Então a gente garante que, tá certo, aí você tá apto a aumentar peso, aumentar carga. Nossa, show. Muito bom. Gostei muito desse episódio. E assim, eu acho que o pessoal deve estar se perguntando, tá, Kai, você falou muita coisa, muita informação pra mim. Vai ter uma semana gratuita, né, Caio? Que tá rolando aí. Vai ter tá rolando. A semana do resgate. E o objetivo da semana do resgate, como o próprio nome já diz, é resgatar todo mundo que tá nesse mar azul que é esse tema de, nossa, o que eu faço pra emagrecer? Ela pesquisa no Google como secar em uma semana, como ganhar massa muscular rápido, qual o melhor tipo de treino, pega aula gratuita. Eu quero tirar você dessa bagunça, trazer você pra uma semana onde eu vou resgatar. E vou te mostrar realmente, em detalhes, através de 3 episódios, todo o passo a passo que você precisa aplicar no seu treino, e não só no treino, na alimentação, para melhorar o seu sono e para melhorar a sua mentalidade. Afinal de contas, a gente tem 4 pilares que são responsáveis pelo seu resultado. Treino, alimentação, sono, descanso e descanso juntos, né? E mentalidade. E a gente vai trazer isso, inclusive vai liberar um acesso gratuito no aplicativo. Dentro do aplicativo durante a semana do resgate. Então, eu não sei em que momento que você tá acompanhando esse episódio, mas o fato é, pesquisa aí no meu Instagram, no meu YouTube. A gente vai deixar um link na descrição. Semana do resgate. A gente vai deixar um link na descrição para você fazer o seu cadastro. Lembrando, é gratuito, você não tem nada a perder para participar. Pelo contrário, você tem muito a ganhar. Se você já bugou o cérebro com esse tanto de conteúdo aqui, imagina que vem muita coisa boa, então não perde. Isso aí, show. Muito obrigada, gente, pelo papo. Um abraço para vocês. Até o próximo. E tchau. Tchau, tchau. Tchau.